a entender que Deus ele trabalha com o tempo. E que o tempo de Deus é kairos, é diferente do nosso, é diferente do tempo do homem. Meu Deus. Porque às vezes queremos as coisas no nosso tempo. Às vezes achamos que tudo vai acontecer no nosso tempo. Só que o nosso tempo é o tempo do homem. Já o tempo de Deus é diferente do nosso. O tempo dele é melhor. Porque as coisas acontecendo no tempo de Deus, elas fluem, elas se concretizam, elas não param no meio do caminho. Já as coisas no tempo do homem, elas terminam. Porque tudo aquilo que acontece fora do tempo de Deus dá errado. Tudo aquilo que acontece fora da vontade de Deus não vai para frente. Por isso nós precisamos entender que o tempo de Deus nas nossas vidas é necessário. E o que você está vivendo é permissão de Deus. Glória a Deus. Para todos aqueles que vivem em Deus, é permissão de Deus. Tudo aquilo que você vive. Então o que você tem que fazer? Entender o tempo de Deus, viver um dia após o outro, sabendo que o amanhã chegará. E a vontade de Deus será feita. E que tudo tem um propósito. Mas para a gente viver o propósito de Deus, primeiro nós temos que suportar o processo. E suportar o processo é doloroso. Suportar o processo muitas das vezes requer muito de você. Meu Deus. Suportar o processo muitas das vezes querer você se afastar de certas amizades, se afastar de certos lugares. Porque tem certos lugares que te contaminam. Tem certas pessoas que te levam para o abismo. A Bíblia vai nos ensinar em Salmos 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas o seu prazer está onde? Na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. Quando nós meditamos na lei do Senhor de dia e de noite, nós entendemos o que nós temos que fazer no dia a dia. Nós entendemos que nós temos que andar nos caminhos do Senhor, e os caminhos do Senhor é diferente dos nossos. Porque quando entregamos nossa vida a Ele, não vivemos nós, mas vivemos por Cristo. As nossas vontades morrem para que a dele seja feita sobre nossa vida. Então você precisa entender uma coisa: quando você se entrega a Deus, você está abrindo mão dos seus sonhos, você está abrindo mão das suas vontades, você está abrindo mão de certos lugares. Mas você precisa entender também que quando você abre mão disso tudo, há algo melhor reservado para você. E eu não falo só de coisas terrenas, mas é de um céu reservado para você. Porque muitas das vezes focamos nas coisas da terra. Os homens matam e morrem pelo ouro e pela prata. Meu Deus. Coisa que pisaremos no céu. Nós andaremos por ruas de ouro e cristais. Porque se matar por ouro e prata aqui, sendo que isso tudo vai ser consumido, sendo que isso tudo vai ficar. Nós temos que focar no que é eterno. Porque nós estamos aqui de passagem. Nós não sabemos quando o Senhor nos chamará, ou quando o Senhor vai permitir que algo aconteça. Porque o tempo de Deus pode chegar na vida de qualquer um. E não sabemos o tempo de Deus. Só temos que estar preparados. Já foi lido aqui para podermos orar em todo o tempo. Estar preparado para os dias maus. Porque quem vive em Cristo não pode ser pego de surpresa. A Bíblia nos ensina em Provérbios 6:6. Vai com a formiga preguiçosa, olha para o seu caminho, você sabe. O Senhor nos ensina a olhar para a formiga que sempre está trabalhando, se enchendo, para que nos dias maus ela possa ter mantimento, para suportar aquele tempo. E assim é nas nossas vidas, nós precisamos se encher, sem saber o dia de amanhã, mas já estamos preparados para poder lutar. Porque quem sabe amanhã não possa chegar uma pessoa até você precisando de uma palavra, e se você não tiver palavra? Jesus! Se chega uma pessoa até você amanhã precisando de oração e você não tiver prática de oração, o que você vai falar? Eu sei que oração é conversar com Deus, mas tem muitas pessoas que não sabem nem orar. Desse jeito. E uma das coisas que Jesus sempre ensinou é a oração. O que Jesus sempre fazia? Se afastava da multidão para poder conversar com o Pai, porque ali ele se fortalecia e se desligava do mundo. Meu Deus! E quando nós se conectamos com Deus e se desconectamos da terra, nós conseguimos enxergar as coisas de uma maneira diferente. Porque quem vive no sobrenatural de Deus sabe do que eu estou falando. As coisas não são iguais. É desse jeito. Você começa a enxergar coisa. Você começa a ver as coisas. Onde muitas pessoas que não estão ligadas com Cristo não vê. Verdade. E por isso muitas pessoas não entendem a gente. Verdade. Porque se afastamos de certos lugares. Desse jeito.
Porque falamos certas coisas, porque as pessoas não entendem o lado espiritual. Quem é carnal, ele vive para a carne, ele não entende as coisas do Espírito. Jesus. Quem é espiritual, ele se liga nas coisas do Espírito. Quem é espiritual não entende quando Deus está na casa. Quem é espiritual, ele entende quando é Deus falando. Ele não fica levar por qualquer palavra. Quem é espiritual é diferente. Ele sabe como se portar, ele sabe como falar, ele sabe como se vestir, ele sabe onde ele tem que andar. Meu Deus! Ele sabe praticar as boas obras, dar bons frutos. Ele sabe que ele tem que amar, que ele tem que cuidar, que ele tem que zelar pelo seu irmão, mesmo que esteja caído, afastado. Porque o Senhor nos ensina que temos que amar o próximo como a nós mesmos. O Senhor nos ensina também que não tem como nós amarmos a Deus se não conseguimos amar o nosso irmão que está do nosso lado. Se ignoramos Ele, como é que nós vamos conseguir amar alguém que a gente nem vê? Meu Jesus! É forte! Aleluia, Deus. Por isso Jesus nos ensina a todo tempo buscar. O tempo do cristão é todo momento ligado com Deus. É orando em pensamento. É intercedendo em pensamento. Se precisar falar, se precisar abrir a boca, em todos os lugares levantar nossa mão santa sem ira nem contenda. Meu Deus! Trazer as boas novas, saber chegar e saber sair. Meu Deus! Porque nós precisamos ter o nosso testemunho de vida também. Dar o nosso testemunho de vida. Porque não é só falar, não é só estar vestido, não é só estar na igreja, mas é a sua forma de viver. Meu Jesus! E nós precisamos demonstrar para as pessoas lá de fora que Cristo vive em nós, a nossa maneira de viver. Jesus! Para que elas venham ser impactadas. Para que elas venham ser alcançadas pela nossa vida. Aleluia! Porque às vezes você pode não perceber, mas tem muitas pessoas que se espelham em você. Verdade. E eu já vi uma pessoa, por causa de uma pessoa que caiu, a família toda caiu. E assim, muitas das vezes as pessoas se espelham em nós. E muitas das vezes não percebemos. Principalmente nós que estamos firmes na fé. Nós carregamos esse peso. É desse jeito. Porque a sua família, ela depende de você. Glória a Deus. Você é o canal. Os seus amigos dependem de você porque você é o canal. Você quem conhece a Cristo. É nós que somos portadores da palavra. Somos luz, sal da terra. Aonde for, nós temos que fazer a diferença. Aleluia, Jesus. Então, quando meditamos nas leis do Senhor de dia e de noite, nós entendemos tudo isso. Nós vamos saber se portar e agir em todo momento. E vamos entender que o tempo de Deus será sempre necessário em nossas vidas. Nunca poderemos tomar a frente do tempo de Deus. E uma coisa que eu posso te dizer é que sem processo não há conquista. É desse jeito. Sem sofrimento você não vai conseguir conquistar nada. É, Jesus. O que acontece é que muitas pessoas, quando começam a caminhada e passam por dificuldade, abandonam o Evangelho. Mas eu tenho uma coisa para perguntar aqui. Quando você estava no mundo, era melhor? Não era. Mas aqui você passa por dificuldade, mas você tem alguém que te consola. Glória! Você nunca está sozinho. Desse jeito. Quando você está triste, só você dobrar os teus joelhos que você sente o Espírito Santo falar em você. Glória a Você Deus. sente o Espírito Santo tocar em você. O Senhor te renova todos os dias. E no mundo? No mundo é pancada em cima de pancada. E o que as pessoas procuram? Se satisfazer com prazeres momentâneos que acabam. Mas aqui a nossa alegria é eterna. Porque o que nós carregamos não acaba. Não tem bateria, não tem tempo de validade, é para sempre. O que nós carregamos dentro de nós é eterno. Essa presença, esse sentimento inexplicável, o que nós carregamos dentro de nós é para sempre, não acaba. Aleluia, Jesus. Essa é a vantagem de você estar em Cristo. É porque vai ter sempre alguém te guiando. É porque vai ter sempre alguém te consolando e te ajudando. E te fazendo entender que tudo é no tempo e na vontade dele. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então que nós venhamos saber sofrer os processos. Que nós venhamos entender que todas as provas que o Senhor permite que nós venhamos passar é porque Ele sabe que nós aguentamos. Glória a Deus.
Porque muitas das vezes queremos chutar o balde, muitas das vezes queremos parar. Sendo que quem permitiu foi o Senhor. Aleluia. Se você entregou sua vida a Deus, quem permitiu tudo foi Ele. Glória a Deus. E se Ele permitiu, porque Ele te garante. Verdade, meu Deus. E quando você não estiver mais suportando, Ele estende as mãos. Ele te livra. Oh, glória. Então, suporta o processo. Aleluia. Você vai ver um tempo extraordinário na presença de Deus. Você vai ver um tempo extraordinário na presença do Senhor. Glória a Deus. Ano passado eu passei por um dos momentos mais difíceis. Porque prestes a casar naquela correria. E muitas coisas acontecendo. E quando a gente toma muita pancada, a gente cansa. Quando a gente vê muita coisa acontecendo, a gente cansa. E já perdi as contas de quantas vezes eu falei para ela que eu ia parar. Meu Deus. Que eu não queria mais nada com Deus, que eu não queria mais pregar, que eu não queria mais falar do amor de Deus, que eu não queria mais buscar, que eu só queria ser um crente de banco. Porque a verdade é que quando temos responsabilidade dentro da igreja, quando temos responsabilidade com o reino, nós sofremos. Desse jeito. As coisas apertam, às vezes a gente chora sozinho, não tem ninguém para poder consolar. É difícil. As pessoas acham que é fácil. Muitas pessoas querem status, fama, querem estar aqui na frente pregando, falando bonitinho, cantando. Mas aqueles que vivem direito, aqueles que vivem uma vida reta diante de Deus, sabem o que eu estou falando, Aleluia, é difícil. Jesus. Glória a Deus. E muitas das vezes temos que se levantar, sorrir Desse jeito. e continuar. É forte. Abraçar quando a gente precisa de abraço, consolar quando a gente precisa de consolo, liberar a palavra quando a gente precisa de uma palavra, orar por pessoas quando a gente mesmo precisa de oração. Glória. E é difícil. É, Jesus. E eu falei várias vezes, eu não quero orar. E todas as vezes que eu parava para refletir, eu lembrava de tudo que o Senhor me fez passar. Como teve vários testemunhos aqui, eu digo com total convicção que é difícil essas pessoas que passaram por isso tudo abandonar o Senhor, porque elas vão se lembrar de onde elas saíram. Verdade, meu Deus. Aleluia. Eu já passei por depressão e ansiedade, eu não sei o que é sofrer sozinho. E todos os dias chorando no monte, sozinho com Deus. Desesperado, pensando que ia morrer, querendo se matar muitas das vezes. E o único amigo que eu tinha era o Espírito Santo. Meu Deus. É, Jesus. Eu acredito que não era porque as pessoas não queriam se aproximar de mim, porque Deus tinha um propósito. Porque às vezes Deus te pega, te separa e te molda para você poder ficar mais forte. Verdade, Jesus. E tudo aquilo que eu passei foi só eu e Deus. E quando eu paro para pensar em tudo aquilo que eu passei, eu lembro das feridas, e eu olho para a cicatriz e eu lembro de onde o Senhor me tirou. E de que não vale a pena voltar atrás. Porque eu sei que sozinho eu não ia conseguir. Porque eu sei que voltar tudo não vale a pena. Aleluia. Para depois começar tudo de novo, Glória a Deus. não faz muito sentido. Você querer toda hora iniciar o processo. Por isso muitas pessoas ficam caminhando em cima, porque elas não conseguem avançar. Verdade. Porque toda hora param. Porque toda hora abandonam o Senhor. Porque deixam de buscar. Param de fazer a vontade de Deus. E nós precisamos entender o tempo de Deus é diferente do nosso. Não podemos parar. Em meio às tempestades não podemos largar os remos. Nós temos que continuar remando. Está difícil, as ondas estão batendo, está entrando no barco os problemas. Mas nós não podemos parar, porque tem um Deus que está no controle de todas as coisas. E você precisa entender que todas as vezes que você passar por dificuldade, vai ter um Deus para poder te ajudar. Vai ter um Deus para poder te socorrer. Então não para, não desista. Porque há um Deus pelejando por você. Há um Deus que entregou o seu único filho para morrer onde você tivesse essa oportunidade de você estar aqui. Meu Deus, Tivesse essa oportunidade de você estar adorando Ele. Muitas pessoas queriam ter esse privilégio, queriam ter essa oportunidade de poder estar na casa de Deus. E já não tem mais essa oportunidade. Então você é privilegiado de poder estar aqui. Aleluia. Você que serve e você que não serve. É um privilégio de você poder estar aqui. Glória a Deus, Ouvindo a palavra de Deus, cantando louvores. Quantas pessoas queriam ter essa oportunidade e não têm? Saiba valorizar.
aquilo que o Senhor fez por você. Oh, glória! Porque sabe qual é o nosso problema? Que queremos honrar as pessoas que fazem tão pouco por nós. E esquecemos que teve alguém que se entregou pela gente naquela cruz. Glória! Que sofreu tanto. Mas era para que nós pudéssemos ter essa oportunidade. Sabe por quê? Porque Satanás, por causa de um vacilo, ele levou a condenação eterna. E quantas vezes eu e você não vacilamos com Deus? Deus continua nos dando oportunidade. Só que o tempo de Deus também acaba. As oportunidades também acabam uma hora. Então não desperdice a oportunidade que Deus está te dando. Glória a Deus. Porque o Senhor, quando Ele te chama, porque Ele tem propósito na tua vida. Aleluia, Jesus. O Senhor, quando Ele te escolhe, é porque Ele tem propósito na tua vida. Então jamais pense que o Senhor te abandonou. Jamais pense que o Senhor não quer te honrar. Jamais pense que o Senhor não está nos teus planos. Meu Deus. Porque Davi, antes dele ser honrado por Deus, antes dele derrubar aquele gigante, antes dele se tornar o rei mais famoso de Israel, ele passou por processos. Jesus. Ele aguardou o tempo de Deus. E quantas pessoas já não querem tomar a frente do tempo de Deus e acaba quebrando a cara? Quantas pessoas vão ao caminho e já quer carne? Meu Jesus. Quantas pessoas vão ao caminho e nem metade da Bíblia já quer pregar por aí afora? Quer revelar, quer ser profeta? E mal hora. A gente precisa respeitar o tempo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque tem processo que a gente precisa passar passo a passo. Tempo de se entregar, de aprender, desenvolver, para que depois a gente venha trabalhar. Porque se a gente atropelar o tempo de Deus, a gente vai se matar. Por isso que Deus às vezes não permite. E você acha que Deus não quer te honrar, você acha que Deus não é Meu você. Deus. Às vezes esse sonho que você tanto tem entrega nas mãos de Deus, não é o tempo dele ainda, ele está te amadurecendo. Oh, glória. Porque quem sabe se Deus te entregar isso que você tanto quer, você vai esquecer dele. Deus sabe. Ele sonda o seu coração. Você acha que você se conhece, mas seu coração é enganoso. Jesus. O Senhor te conhece melhor do que você mesmo. Então entenda que se você não recebeu, se você ainda não chegou lá, se essa porta ainda não abriu, é porque o Senhor está te preparando. Glória a Deus. Assim como Davi, que foi preparado. Matando um urso, um leão, sozinho, sem ninguém ver. Glória. Para depois ele ser honrado matando um gigante na frente de todo mundo. Então aprenda a respeitar o tempo de Deus. Você não precisa sair mostrando para todo mundo o que você está fazendo. Meu Deus. Você não precisa estar mostrando os leões, os ursos que você mata todo dia. Porque Deus vendo já basta. Glória a Deus. Porque no tempo certo Ele te honra, Ele te mostra. No tempo certo o Senhor te apresenta aos homens para que possamos entender que Deus trabalha no tempo dele. Não podemos pular o tempo de Deus. Abraão também. Ele teve que esperar o tempo de Deus. Esperou cerca de 25 anos a promessa se cumprir. Sabe qual é o problema de muitas pessoas? Que elas falam, eu tenho promessa. Eu tenho isso aqui. Quantas vezes Deus já me revelou coisas? Quantas vezes eu já ouvi profecias? E eu guardo dentro do meu coração comigo. Glória a Deus. Mas eu sei que isso pode se cumprir quando eu tiver 70, 50 anos. Desse jeito. O tempo de Deus é diferente. Um dia para nós é como 1000 anos para Ele. Verdade, meu Deus. Então se você ouvir uma profecia, guarda ela no teu coração com carinho. Glória a Deus. Continua caminhando um dia após o outro. O seu tempo vai chegar. Aleluia. Deus ele vai te honrar. Não faça como Abraão, que ia tomar a frente do tempo de Deus. Porque isso acarretou em consequências muito ruins.
E todas as vezes que fazemos algo à frente do tempo de Deus, as coisas não dão certo. Se tomarmos frente no namoro, dá errado. Olha aí o mistério. No ministério, dá errado. Porque eu já cansei de ver de pessoas que mal caminham e já se tornam pastor, presbítero, evangelista, e não sabe dar uma palavra, e não sabe orar. Por quê? Porque o tempo não foi respeitado. Deus ele levanta pessoas para trabalhar na sua obra com excelência. As coisas de Deus não são feitas de qualquer maneira. É, Jesus. Eu entendo o tempo de Deus. Nós precisamos se preparar. Ah, mas eu tenho um tempo de caminhada. Não, isso não tem nada. A gente aprende todo dia. Desse jeito. A gente precisa ouvir. A gente precisa tirar tempo para poder ouvir os outros. A gente precisa aprender todos os dias. Aleluia. Porque tem pessoas que só querem ensinar. Não quer ouvir ninguém. Tem muita pessoa por aí assim. Mas nós precisamos entender que nós temos que aprender todos os dias com o Senhor. E nem na palavra dele que se renova todos os dias. O Senhor nos revela algo novo sempre. Então que não venhamos se apartar da sua palavra e do seu tempo. Porque assim nós vamos conseguir ser bem-sucedidos. Porque tudo fora do tempo de Deus é fracasso. Isso que eu queria dizer. Deus encontrou o tempo de Deus. O tempo de Deus sempre será necessário em nossas vidas. Agora, pulando para Mateus 6, 25 ao 33, nós vamos entender o cuidado de Deus. Porque o Senhor, Ele é Deus que cuida daqueles que o servem. O Senhor jamais deixa seu povo desamparado. Aleluia, Jesus. Então nós entendemos sobre o tempo. E agora sobre o cuidado de Deus, eles que aguardam e obedecem no tempo e na sua vontade. Jesus ele faz um convite muito especial em Mateus 11, 28. Ele fala: todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim e eu vos aliviarei. O Senhor nos chama para poder nos transformar, para poder nos mudar, tirar todo o fardo pesado. Glória a Deus. Ele nos dá nova vida, já foi dito aqui. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passam, eis que tudo se faz novo. O Senhor ele muda histórias. O Senhor ele transforma tudo. Ele pega aquilo que o homem diz que acabou, que não tem mais chance, que não tem mais vida. Ele levanta, transforma, ele cuida, ele lapida todos os dias. Uma coisa que eu tenho para dizer para você: não desista daquelas pessoas que estão lá fora, perdidas. Glória a Deus. Porque tem muitos diáconos, muitos presbíteros, pastores, evangelistas, missionárias, obreiras da casa de Deus lá fora indo para serem resgatados. E o tempo de Deus vai chegar para eles. O tempo de Deus vai chegar para aquele seu familiar que está perdido, para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus netos. Apenas continue lutando. Glória a Deus. Porque o Senhor fará com você. Mas entenda que o tempo dele vai chegar. Só continue orando, buscando, porque eu creio que o Senhor vai fazer. Você ainda vai dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Nós não podemos desistir. Então entenda que o Senhor, Ele nos chamou para poder viver algo novo e incrível na presença dEle. O Senhor não te chamou só para sofrer e passar necessidades, não. É, Jesus. Ele falou que Ele não coloca fardo pesado sobre ninguém. Muitas das vezes somos nós mesmos que colocamos. É o homem que coloca no outro fardo pesado. Mas o Senhor jamais vai colocar algo que vai te pesar e que você não vai conseguir caminhar. Davi vai dizer no Salmo 23, bem conhecido: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi, como um pastor de ovelhas, ele sabe o cuidado que o pastor tem que ter com as ovelhas. Meu Jesus. Ele sabe do cuidado que o pastor tem todos os dias para poder direcionar, para poder cuidar, para poder corrigir. E também sabe o trabalho que as ovelhas dão. Quando foge, tem que ir atrás, quebrar a pata, colocar sobre os ombros e trazer de volta. Porque é assim que Deus faz muitas das vezes com as pessoas que fogem. E Davi sempre
sobre o cuidado que Deus tinha conosco. Porque Ele cuidou de ovelhas. E muitas das vezes o Senhor age desse jeito nas nossas vidas. Usa o cajado para poder nos corrigir. E muitas pessoas não gostam, acham ruim. É, meu Deus. Mas o cajado também serve para direcionar. Para poder trazer para perto. Glória a Deus. Então a palavra de Deus, mesmo que ela doa, mesmo que ela machuque, mesmo que ela te confronte, é para o seu próprio bem. É para poder te mudar, para poder você fazer, fazer você entender que as coisas não são do jeito que você quer, que as coisas não funcionam no teu tempo, na tua vontade. O cajado, a palavra de Deus, é para poder te alertar. É para te fazer entender que Ele cuida de você, que Ele se importa com você. Glória a Deus. E que mesmo que você esteja passando por momentos difíceis, Ele continua no controle de tudo, porque é Ele que permite. Na vida de Jó tudo aconteceu porque Deus permitiu. Não foi porque Satanás tem poder para fazer o que ele quiser. É porque Deus permitiu. Se as coisas não andam do jeito que a gente quer, é porque Deus permitiu. E Deus, Ele trabalha de uma forma totalmente diferente da nossa. Muitas das vezes, as pessoas nos deixam no momento de dificuldade. É porque Deus permitiu. Muitas pessoas vão embora quando as coisas apertam, mas é porque Deus permitiu. Quando as portas se fecham, muitas pessoas pulam do barco, mas é porque Deus permitiu. Sabe a limpeza? É porque Deus permitiu. A dificuldade, a correria, a mudança, é porque Deus permitiu. Glória! E que vocês possam suportar o processo de Deus no tempo dele. Aleluia. Porque grandes coisas o Senhor tem para fazer nessa casa. Aleluia, Jesus. Não ande preocupado com o que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir, Glória. com as contas, com o salão, com as pessoas que abandonaram, Meu Deus. com as pessoas que todos os dias lutam contra suas vidas, que difamam, que caluniam. É, Jesus, é desse jeito. Não se preocupem com isso. Apenas depois que o reino de Deus e da sua justiça, Glória a Deus. as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém, Jesus. Não andem ansiosos. Não deixe a preocupação tomar conta do seu coração. Porque Deus, Ele está no controle de tudo. Não é o diabo que está vencendo. Não é o diabo que fez acontecer. Olha aí. É porque Deus permite. Tudo é permissão dEle. Glória. Aleluia! Nós só vamos viver coisas extraordinárias quando passarmos por processos difíceis, que vai requerer muito choro e muita dor, muito abandono, Olha aí. mas que você possa guardar essa palavra no seu coração Glória a e Deus. te consolar que todos os dias o Senhor, Ele está no controle de tudo. Aleluia. Quantas vezes nós já ouvimos essa palavra que o Senhor está no controle e muitas vezes esquecemos, né? E por que tantas e tantas vezes é repetido? Porque nós esquecemos. O problema não é maior que Deus. É, Jesus. A dificuldade não é maior que Deus. As causas da justiça não são maior que Deus. É, meu Pai. As enfermidades não são maior que Deus. Louvado seja o teu nome. Nós precisamos entender que Ele trabalha diferente. E que a bênção chega na hora certa. Aleluia. A porta ela vai se abrir, mas é na hora certa. Glória a Deus. A cura ela chega, mas é na hora certa. Glória. A libertação vai chegar, mas é na hora certa. As bênçãos vão chegar, mas é na hora certa. Então não se preocupe. Porque se você serve Deus, Ele é Deus de surpreender. Olha que interessante esse versículo. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Bom, Deus é dono do mundo e da prata. Ele é o Criador de todas as coisas. O que Deus não pode te dar?
Aleluia. O que Deus não pode fazer por você? Jesus. Ele pode fazer tudo. Só a partir de hoje entrega tudo nas mãos dele. Entrega os teus caminhos, a tua vida nas mãos de Deus. E se consagra todos os dias, cada vez mais e mais. Porque o Senhor vai fazer as coisas acontecer na sua vida. Os tempos de luta vão passar, os tempos de deserto vão passar. E vocês vão viver o melhor de Deus. Glória. Mas aguardem firmes. Porque aquela igreja de Atos, eles aguardaram o tempo do Senhor. Aquela promessa se cumpriu. E quantas pessoas não foram embora porque demorou? Elas não puderam vivenciar aquilo. Porque só viveu aquilo que estava reunido ali num só propósito. Glória a Deus. Igreja reunida num só propósito, ligada com Deus, vive o sobrenatural de Deus. Aleluia. E as coisas só acontecem quando todos estão no mesmo propósito, na mesma direção. E quando há pessoas no nosso meio, Glória, trabalhando contra, as coisas muitas das vezes elas não vão para frente. Mas Deus ele vai estar revelando. Deus vai sempre estar nos mostrando. Verdade, Jesus. E nos dando sabedoria para poder saber glória a agir Deus. e lidar com todas as situações nas nossas vidas. Meu Deus. Então que venhamos continuar ligados com Deus, buscando em um só propósito, porque isso é muito importante. Glória a Deus. E aguardando o tempo de Deus. Porque o tempo de Deus vai chegar na minha e na sua vida. E você vai viver para poder contar o milagre e glorificar o nome daquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Será que você pode aplaudir o nome do Senhor? Agradeço a Deus por